Família Bênção Divina. Na qualidade de ministro do Evangelho e investido de autoridade que a lei me assegura, eu vos declaro marido e mulher segundo a ordenação divina. É uma expressão romântica e de uma ordem civil e que, na verdade, estabelece um vínculo de dois jovens quando assumem a longa e desafiadora caminhada. É interessante que família é bênção divina, é bênção de Deus. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 2, 24, 4, 1, se pegarmos vários textos da Bíblia, nós veremos que família é uma bênção. Isso não exclui problemas. O relacionamento conjugal é algo tão profundo que quando examinamos o livro de Gênesis, verificamos o carinhoso termo usado, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Juntamente com esta verdade, nós vemos a extensão deste relacionamento, que foi o primeiro filho, que veio como bênção. Existem alguns segredos que somente com vivência e tempo é que nós chegamos a conhecer. As orientações bíblicas para um relacionamento significativo, abençoado, estão bem claros na família, na Escritura, na Bíblia. Devemos ter cuidado, porque Deus teve todo o cuidado para constituir a família. E o mesmo cuidado, o carinho que Ele teve para constituir, Ele também tem para preservar. E o conhecimento que Deus tem de cada ser, cada um, homem e mulher, é suficiente para que todos saibam que sem ele é impossível um relacionamento satisfatório. Já as pessoas sabem, ou muitas vezes pensam saber, que conhece tudo. As pessoas não percebem que existem diferenças profundas entre o homem e a mulher. É necessário investimento, dedicação, é necessário gastar tempo, muita reflexão, fazer leitura do outro, não tirar conclusões precipitadas um do outro, até que possa ser estabelecido um caminho mais suave. Por desconhecer este lado de suma importância, muitos casais vão para o buraco, muito casamento vai para o caos, sem mesmo passar, diga-se de passagem, pelo período de ajuste, que é algo que a gente não consegue entender, como que um casal entra com tanta promessa, com tanta disposição, com tanto investimento emocional, afetivo, e não consegue construir o relacionamento. O emocional, o físico e o espiritual distingue claramente todas as pessoas. Se o homem não compreender que a mulher é um vaso mais frágil, conforme nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, quando fala que o homem deve considerar a mulher como um vaso mais frágil e que elas estão numa posição de ser herdeira das mesmas bênçãos que Deus endereçou para o homem. Então, se o homem não conhecer isso, muitos conflitos surgirão. Se houver falta de consideração por parte da mulher também com relação manifestas brutas e muitas vezes irracionais do homem, imprevistos vão surgir no relacionamento e no novo ambiente que está se construindo este relacionamento. Estamos numa situação em que somente o bom senso pode ajudar. Primeiramente, tem que se considerar que cada indivíduo é independente, sua história de vida, hereditariedade e muitas outras coisas influenciam de modo determinante o relacionamento. Hoje, eu consigo ver como muitos entram despreparados para um negócio eterno, como é o casamento, na visão de Deus, obviamente. Todos os obstáculos que existem para que não haja sucesso no casamento se encontram justamente no fato deles desconhecerem as diferenças predominantes em cada um. Na verdade, quando se cumpre a palavra de Jesus na vida de um dos dois, tudo se torna mais propício para o sucesso. A entrega total de um dos cônjuges
é todo o segredo para que bênçãos incontáveis recaia sobre o casal. A própria palavra de Deus é incisiva quando ela nos mostra que a disposição de alguém em investir no seu relacionamento é algo tão profundo que ele vai alimentar o outro. Aquele que ama alimenta a sua própria carne. E o outro é parte, porque a palavra nos diz que quando nós nos casamos, nos tornamos um apenas. Já não sou meu mais, eu sou demais, eu sou dela e ela é minha. E nós precisamos considerar isso, devemos ter cuidado. Em Efésios nós vemos ali orientação para a mulher e o homem. Marido, amai vossas mulheres. Marido, ame a tua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar-se a si mesmo. Mulher, seja submisso ao teu marido, como a igreja é submissa a Cristo. A direção para um relacionamento profícuo, abençoado, é claro na palavra de Deus, é muito claro. Quando se quer ver êxito, naturalmente terá que se pagar um preço. Este será talvez perda de direitos e vontades. Perda de vontades. Mas que importa se eu tenho um ideal maior, se realmente existe um alvo mais elevado para alcançar? Então aqui está o segredo, conforme a maneira que eu vejo e me vejo construindo o meu relacionamento, será justamente a maneira como eu vou avançar e vou potencializar essa caminhada. Se eu creio valer a pena tudo fazer para o meu casamento ser feliz, então não terei nenhuma carga a mais do que minhas forças. Suportar algumas coisas com que meu cônjuge ou minha esposa, ou meu esposo, tem que me deixa irritado, não vai ser tão pesado. E o notável é que muitos defeitos nós conseguimos perceber nos outros. Isso às vezes provém de uma reciprocidade, uma semelhança, porque quando nós fazemos escolhas, elas não são aleatórias, fazemos escolhas numa dimensão de falta, mas também numa dimensão de identificação, e às vezes as identificações produzem conflitos, lutas e dificulta mais. E muitos defeitos então a gente pode ver. Geralmente quando gostamos de algo, pode ser algo que nós nos identificamos num terreno comum nosso. Agora nós vamos entrar numa questão que ela é delicada, que nós precisamos estar refletindo muito, visto que construir relacionamento é um desafio, não é fácil. A distância a ser percorrida é a mesma para ambos. Mas se nós notamos que eu estou precisando andar um pouco mais, dar um passo a mais, que eu faça isso. Jesus disse, se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se bater numa face, dê a outra. Ou seja, submeta-se a uma visão de Deus, de construir um relacionamento, para que você entenda que, na ótica de Deus, quebramos paradigmas no mundo que jaz no maligno e construímos valores que nos aproxima de Deus, esse Deus que nos constrói numa dimensão espiritual e numa dimensão de realização que nós não conseguimos descrever. A gente tem que estar atento a isso. Mas se notamos que nós somos orgulhosos, medíocres, estamos atrapalhando o nosso relacionamento, nós temos que nos humilhar. Não permita que tal coisa aconteça. A paz de Deus que vem ao nosso coração, a paz é uma dádiva de Deus. E bem-aventurado também os pacificadores, disse Jesus. Bem-aventurado são os pacificadores. Bem-aventurado aquele que amontou sobre a cabeça do outro brasas vivas, para que reconheçam
a realidade em que se encontra. Não adianta discutir com quem está errado. Assim como discutir com quem está errado é como você tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Isso é algo insensato, é uma tolice. Não existe nada mais poderoso para a transformação de um coração que não seja um amor puro e submisso a uma realidade que só pode ser produzida quando existe um ambiente que seja favorável. É quando o outro constrangido percebe que, além de errado, está exaltado, e essa pessoa então vai mudar. A Bíblia nos fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não se ensoberbece. O amor sempre vence. Existe um porém, o verdadeiro amor ele não anda pelas ruas para que você possa correr atrás e alcançá-lo, não. Ele não anda pelas ruas. Ele é derramado abundantemente em nossos corações, segundo a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 5 você vai perceber isso. Porquanto este amor está derramado em nosso coração de forma abundante pelo Espírito Santo de Deus. De maneira que nós não temos confusão, muito pelo contrário, nós temos um coração cheio de esperança e as tribulações produzidas neste caminhar com o outro, que às vezes não é um pacificador, mas você quer construir e vai chegar um momento em que essa pessoa vai dizer para você assim, muito obrigado por todo o investimento que você fez em mim. Quantas vezes ouço mulheres, homens dizerem perto do seu cônjuge, se estamos aqui eu agradeço a ele ou a ela, por causa do suportar, perceber a profundidade do amor, de ser um pacificador, uma pessoa que caminha uma milha a mais. É muito importante isso. É o Espírito Santo de Deus que derrama este amor em nosso coração. Amar é conhecer. Todo amor romântico existente num casal é advindo de uma convivência. De uma maneira real, os cônjuges se completam quando existe comunhão. Uma comunhão tridimensional, em que nós percebemos não somente corpos juntos, mas nós percebemos afeto, percebemos uma dimensão de vínculo emocional em que se permitem se entregam e tem a dimensão espiritual também, porque foi Deus que nos dotou dessa capacidade de reproduzir vidas, da coabitação. Deus não falha em seus projetos. Essa tridimensionalidade, ela possibilita o homem fazer a inclusão de Deus na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Tudo isso se adquire com o tempo e vai abreviar a aquisição aqueles que amam de forma desprendida, de uma maneira plena. A prova é que cada um vai contribuir. Se você ama, você verá que as necessidades do outro é mais importante do que a sua. Como é bom quando uma mãe suporta alguma coisa, porque percebe que ela não é tão amada como gostaria e deveria, mas o seu marido ama e trata tão bem seus filhos. Então a sua boca é adoçada. Mas imagine que essa mulher que está fazendo esse investimento, chega um momento em que ela vai perceber que aquele marido está passando por uma transformação. E da mesma forma o marido. Vale a pena, porque o tesouro que Deus nos deu, a extensão do nosso amor, no nosso vínculo da nossa caminhada, os filhos, extensão e não mediadores. Vale a pena esse investimento e suportar tudo. Não se enganem. Os casais, toda dádiva perfeita vem do Senhor. Um casamento cheio da graça de Deus é fruto consequente da própria presença de Deus nele.
A presença de Deus equilibra tanto um relacionamento que quando a adversidade se aproxima, torna-se mais um motivo forte para unir o casal e fortalecer a caminhada. Isso é mais do que claro. Não são os grandes problemas que separam casais e famílias, não são pequenos. Porque os grandes problemas de ordem, às vezes, de saúde, problemas sérios, eles criam vínculo, porque cria resiliência, eles suportam, vencem e passam por aquele momento, pegam aquele problema e tornam um sentido real para a vida, fazem investimento. A presença de Deus equilibra tanto um relacionamento que quando a adversidade se aproxima, os dois abraçam isso como um motivo forte para a aproximação de ambos. E a verdade é simples, porque todos os mistérios estão em Cristo. Se sabemos esse segredo para uma vida a dois plena de satisfação, vamos desfrutar, convidando Deus para participar. Porque nós não podemos pensar que Deus nos abandona nessa caminhada desafiadora. Há muitos cuidados que devem ser tomados por parte de cada um no relacionamento. Pois há coisas que para um são pequenas, mas para outros são coisas muito grandes. Então aqui nos lembramos novamente das diferenças. Que diferenças são essas? Que diferenças são essas? O que eu tenho é o que o outro tem? Será que o que me incomoda, o que me irrita, será que não é algo que está presente em mim? Se nós olharmos sob um ângulo negativo, nunca vamos ter sucesso. Mas se eu olhar o outro para me construir e perceber que a repulsa que eu tenho por algo no outro pode ser algo que eu estou transferindo de mim. Mas se buscarmos aquele que faz bem todas as coisas, que não errou no seu projeto, que quando ele permitiu aproximar da minha esposa, do meu esposo, quando ele permitiu que um clima pudesse aflorar, eclodir num sentimento, em algo indescritível, em que todo sacrifício foi feito para que eu pudesse assumir, tomar uma posição e decidir por um enlace, por um compromisso. Então vou entender bem todas as coisas, sentiremos como é magnífico aquilo que vemos no outro, porque Deus permitiu, porque Ele quer trabalhar nossa vida com todas essas coisas. Nós sabemos que os opostos se atraem, forças comuns se repelem. Admirar o oposto é a base para um primeiro convite a um relacionamento. Como seria terrível convivermos com uma pessoa igualzinha a gente. Eu fico imaginando, eu mesmo, 34 anos de casado. Minha esposa, totalmente diferente. Eu, uma outra pessoa. São dois polos distintos. Mas Deus, querendo trabalhar na minha vida e na vida dela, fez com que nos aproximássemos. E aconteceu uma das coisas mais lindas do mundo, porque família é bênção divina, é bênção de Deus, a vida conjugal. Nós temos 5 filhos. Quando eu penso que família é bênção divina, bênção de Deus, e que a família é o primeiro altar de celebração a Deus, de adoração, eu me encanto com isso. Como que Deus tem projetos tão perfeitos para a história do homem. Enquanto existe atração pelo oposto e repelência das características idênticas, se nós não identificarmos isso, vai haver turbulência, algumas dificuldades realmente. Mas então nós precisamos então fazer o quê?
Pensando nisso, então, olhando, identificando isso no processo, no caminhar, nos atritos, mesmo de tempo a tempo lubrificando e tentando estabelecer melhor qualidade no relacionamento, com mais gratificação, compensação. Mesmo assim, nós vamos ter lutas. Aí, que o ideal a fazer? Vai funcionar a realidade da entrega. O quanto eu me entrego neste negócio. O quanto eu invisto nesse relacionamento. O preço que eu tenho a pagar é maior do que o outro? Eu adianto para você que está me ouvindo e aos irmãos também que não tem como. Nós não temos algo que possa mensurar que todos estão pagando o mesmo tanto. Sempre vai haver alguém pagando mais. Mas quem paga mais é porque está honrando mais. E deveria ser a pessoa mais feliz, porque Deus é fiel. O triste é quando alguém investe muito e sofre com esse investimento, então ele é distorcido, porque ele não quer se construir nem construir os outros. Ele está indo por um princípio de justiça. Ele quer que o outro seja o mesmo que ele. Mas se Deus lhe permitiu investir mais, invista. Invista porque você será muito abençoado. O ideal de vida estabelecido por Deus é sublime, e todos por causa da consciência para com Deus, se propuser viver uma vida abençoada, será abençoado. Amém? Todos que se propuserem abençoar, serão abençoados. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Os resultados de um casamento sólido e significativo serão filhos equilibrados, ajustados na igreja, na sociedade. Então vale o preço. Vale o preço, vale a pena pagar. Só existe fracasso quando alguém não alimenta a esperança que é fruto do Espírito Santo de Deus. E a promessa de Deus é: não te deixarei, nem te desampararei. Eu serei contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe, amado irmão, e a todos que estarão assistindo esse vídeo no canal Filósofo Urbano. Em nome de Jesus, compartilha se você for abençoado.